Oi, seja bem-vindo ao canal Seja Natureza e hoje a gente vai mergulhar no mundo misterioso das jaguatiricas, esses fascinantes felinos sul-americanos que habitam nossas florestas e paisagens mais selvagens. Preparem-se para descobrir os segredos dos elegantes predadores. Apertem os cintos, pois a nossa aventura está prestes a começar. A primeira coisa a se falar das jaguatiricas é que elas são extremamente adaptáveis e podem ser encontradas em uma variedade de hábitats bem grande, desde florestas tropicais úmidas e florestas subtropicais até regiões de cerrado, caatinga e até mesmo em regiões semiáridas. Entretanto, elas são especialmente comuns em áreas com densa cobertura vegetal, onde encontram presas abundantes e abrigo para descanso e reprodução. Essa adaptabilidade permite que elas se estabeleçam em uma ampla gama de ambientes, desde o nível do mar até altitudes consideráveis, como as montanhas dos Andes. A dieta das jaguatiricas é altamente variável e depende da disponibilidade de presas em seu habitat. Em algumas regiões, elas podem se especializar em presas específicas, enquanto em outras variam sua dieta de acordo com a abundância sazonal de alimentos. Além de presas como roedores, aves e pequenos mamíferos, também se sabe que as jaguatiricas às vezes se alimentam ocasionalmente de insetos, frutas e até mesmo de carniça quando necessário. Outra característica é que, apesar de serem solitárias na maior parte do tempo, as jaguatiricas podem interagir socialmente em determinadas situações, como durante o acasalamento ou ao compartilhar um território rico em recursos. Durante a caça, elas empregam técnicas de emboscada, aproximando-se silenciosamente de suas presas antes de dar o bote final. Após a captura, podem arrastar suas presas para um local seguro para consumi-las sem serem incomodadas por outros predadores. Isso também acontece com os leopardos lá na África e outros felinos que também compartilham esse mesmo tipo de comportamento. Outra coisa bastante interessante quanto ao comportamento das jaguatiricas é que a sua gestação dura cerca de 70 dias, e após esse período as fêmeas ficam escondidas cuidando dos filhotes em tocas ou ninhos em meio ao ambiente onde vivem. Durante esse período, os filhotes que nasceram sem nenhum pelo e com os olhos fechados são cuidadosamente protegidos pela mãe durante as primeiras semanas de vida. Ela os amamenta e os ensina a caçar, transmitindo-lhe as habilidades essenciais para que eles consigam sobreviver por conta própria quando atingirem a maturidade. As dimensões da jaguatirica podem variar consideravelmente de acordo com o sexo, a idade e a região geográfica. No entanto, em média, os machos tendem a ser ligeiramente maior do que as fêmeas. O tamanho médio do corpo varia aproximadamente de 50 a 75 centímetros, com uma cauda que pode adicionar um tamanho de cerca de 25 a 45 centímetros. Quanto ao peso, geralmente os adultos variam de 6 a 15 quilos, sendo que os exemplares encontrados nas regiões mais ao norte, ou seja, na região amazônica, tendem a ser menores do que aqueles encontrados nas regiões mais ao sul. Isso acontece porque, em meio à vegetação da Amazônia, os animais menores têm uma maior facilidade em percorrer os territórios e, por isso, possuem um tamanho menor. As jaguatiricas pertencem ao gênero Leopardos, que também inclui outras espécies de felinos sul-americanos, como o gato do mato, o Leopardus hueide, e o gato maracajá, o Leopardus gutulus. Apesar de compartilharem um ancestral comum, essas espécies desenvolveram características distintas que se adaptam a diferentes nichos ecológicos. O estudo do parentesco entre esses felinos não contribui apenas para a nossa compreensão da evolução dos mamíferos, mas também para entender o papel fundamental dessas características para o desenvolvimento de estratégias eficazes de conservação. Embora as jaguatiricas ainda não estejam ameaçadas de extinção no Brasil, sua situação de conservação é preocupante em muitas áreas devido à perda de habitat e à caça ilegal. Programas de conservação e monitoramento são essenciais para garantir a sobrevivência desses felinos e manter o equilíbrio dos ecossistemas onde habitam. Os predadores eles são grandes bioindicadores de ambientes saudáveis, uma vez que eles dependem de uma infinidade de presas e de uma capacidade ambiental bastante grande para que eles consigam sobreviver tranquilamente, uma vez que as presas precisam de plantas ou de outras presas para conseguir alimentar esses grandes predadores. Uma curiosidade interessante sobre as jaguatiricas é que elas são conhecidas por uma vocalização peculiar, que inclui grunhidos, ronronados e assobios. Esses sons são utilizados para se comunicarem com outros indivíduos da mesma espécie, principalmente durante o período reprodutivo e na demarcação de território. Além disso, suas patas dianteiras são ligeiramente mais curtas do que as traseiras, o que lhes oferece uma postura característica e contribui com a sua habilidade de saltar e escalar com destreza. Mas afinal, em que bioma é mais fácil encontrar as jaguatiricas?
Pois é, as jaguatiricas são felinos extremamente adaptáveis e pode ser encontrado uma variedade grande de biomas, como a gente falou no início do vídeo, desde as florestas tropicais úmidas até as regiões de Cerrado e Caatinga. No entanto, é nas florestas tropicais, especialmente na densa vegetação da floresta amazônica, que elas são mais facilmente encontradas. Isso se deve à abundância de presas nessas áreas, além de ter uma ampla cobertura vegetal que proporciona o abrigo necessário para que esses felinos solitários consigam se proteger. Portanto, é nos biomas de floresta tropical que há a maior chance de você encontrar uma jaguatirica. As jaguatiricas são ágeis escaladoras de árvores, o que lhes confere vantagens significativas na busca de presas e na proteção contra predadores. Elas são capazes de escalar árvores com facilidade devido às suas garras afiadas e à sua estrutura corporal ágil. Além disso, essa habilidade também lhes permite buscar refúgio em locais elevados, onde podem descansar e se esconder durante o dia. Explicando melhor um pouco dessas características, entendemos que as garras das jaguatiricas são retráteis, o que significa que elas podem ser recolhidas e protegidas dentro de bainhas quando não estão em uso, assim como qualquer gato. Isso evita que as garras se desgastem exageradamente e mantém elas afiadas para a escalada. Além disso, as garras das jaguatiricas são curvas e pontiagudas, permitindo que se prendam firmemente em superfícies ásperas, como a casca das árvores. Estudos também mostram que as garras das jaguatiricas são mais robustas do que as de outros felinos de tamanho similar, o que lhes confere uma vantagem adicional na escalada. O corpo ágil e musculoso também contribui bastante na escalada. O corpo das jaguatiricas é adaptado para movimentos ágeis e flexíveis. Seus membros são musculosos e articulados, permitindo uma ampla gama de movimentos durante a escalada. Além disso, sua coluna vertebral é extremamente flexível, o que permite ela se contorcer e se equilibrar em galhos estreitos. Essas adaptações anatômicas tornam as jaguatiricas incrivelmente ágeis e eficientes em ambientes arbóreos, diferentes de outros felinos que encontramos no Brasil. O equilíbrio e coordenação também é outra característica muito importante para esses animais, uma vez que elas possuem um excelente senso de equilíbrio e coordenação, o que lhes permite se mover com confiança e precisão entre os galhos das árvores. Elas são capazes de ajustar rapidamente seu centro de gravidade e distribuir o peso de forma equilibrada para evitar qualquer tipo de queda. Além disso, suas patas dianteiras e traseiras trabalham em conjunto para fornecer estabilidade e propulsão durante a escalada. As adaptações anatômicas também são muito importantes para as jaguatiricas, e elas possuem várias para a sua vida arbórea. Seus membros dianteiros, como a gente já falou, são mais curtos e robustos do que os membros traseiros, o que lhes permite se apoiar e se impulsionar nos galhos enquanto escalam. Suas garras retráteis são especialmente adaptadas para agarrar e prender em superfícies irregulares, como casca de árvores ou galhos estreitos. Além disso, suas caudas longas e espessas atuam como contrapesos durante a escalada, proporcionando uma estabilidade adicional e ajudando a manter o equilíbrio. Mas afinal, por que as jaguatiricas sobem no topo das árvores? Entre as principais atividades que as jaguatiricas realizam, podemos citar algumas delas. A primeira seria a observação e vigilância. Do topo das árvores, as jaguatiricas têm uma visão privilegiada do ambiente ao redor, o que permite observar possíveis presas, ameaças e outros membros da espécie. Isso é especialmente útil durante a caça, pois permite identificar e se aproximar de presas potenciais com mais eficiência. Outro motivo seria o descanso e refúgio. As árvores oferecem locais seguros e elevados para as jaguatiricas descansarem o dia inteiro. Elas podem se acomodar tanto em galhos densos ou em tocas naturais que ficam no alto das árvores. E assim, ficam protegidas de predadores terrestres e podem relaxar sem serem perturbadas. E o terceiro motivo seria a caça em si. Embora as jaguatiricas sejam mais conhecidas por caçar no solo, elas também podem caçar em árvores, especialmente presas arbóreas como as aves e mamíferos arborícolas, como o sariguê, por exemplo. Do topo das árvores, elas podem lançar ataques de modo a surpreender as presas que passam embaixo ou perseguir as presas que estão em fuga nos galhos. Isso amplia suas oportunidades de caça e aumenta suas chances de obtenção de alimentos. Visão noturna. Uma outra característica muito legal das jaguatiricas é que elas possuem visão noturna assim como outros felinos. As jaguatiricas têm uma visão noturna altamente desenvolvida, com pupilas dilatáveis que permitem captar mais luz em ambientes de baixa luminosidade. Além disso, elas possuem uma camada refletora atrás da retina, chamada de tapeto lúcido, que aumenta
a eficiência da visão noturna refletindo a luz de volta aos fotorreceptores. Territorialidade. As jaguatiricas são animais territoriais e isso significa que defendem áreas específicas como seu território exclusivo. A territorialidade é uma característica importante do comportamento das jaguatiricas e desempenha um papel crucial em sua sobrevivência e reprodução. Aqui estão alguns aspectos gerais que são importantes para a gente entender como é que funciona a territorialidade das jaguatiricas. O primeiro aspecto é a defesa do território. As jaguatiricas defendem ativamente seus territórios contra invasores, especialmente indivíduos da mesma espécie. Para isso, elas marcam seus territórios com urina e arranhões em árvores para delimitar as regiões que fazem parte do seu território e comunicar sua presença a outros membros da espécie. Tamanho do território. O tamanho do território de uma jaguatirica pode variar dependendo de fatores como disponibilidade de alimentos, densidade populacional e sexo do indivíduo. Geralmente, os machos têm territórios maiores do que as fêmeas, e o tamanho do território pode variar entre 25 e 40 km² em média. Flexibilidade territorial. Embora as jaguatiricas sejam territorialistas, a extensão e localização de seus territórios podem mudar ao longo do tempo em resposta a alterações no ambiente. Por exemplo, se houver uma escassez de alimentos em uma área, uma jaguatirica pode expandir seu território para incluir áreas com maior disponibilidade de presas. Conflitos territoriais. Os conflitos territoriais entre as jaguatiricas são comuns e podem ocorrer quando os indivíduos de territórios adjacentes se encontram. Esses conflitos geralmente envolvem exibições de comportamento agressivo, como vocalizações intimidadoras, arqueamento das costas, rosnados e até mesmo confrontos físicos. Reprodução e sucesso reprodutivo. O território de uma jaguatirica desempenha um papel importante na sua reprodução e sucesso reprodutivo. Territórios bem estabelecidos fornecem acesso a recursos vitais como alimentos e abrigo, além de garantir um espaço seguro para a criação de filhotes. Machos com territórios maiores podem ter maior sucesso na reprodução, já que possuem acesso a uma variedade maior de fêmeas. Em resumo, as jaguatiricas são animais territorialistas que defendem ativamente seus territórios contra invasores. A territorialidade tem um papel crucial na sua sobrevivência, reprodução e sucesso reprodutivo, garantindo acesso a recursos vitais e espaço seguro para a criação dos filhotes. Ao contrário do que muitos pensam, as jaguatiricas também são excelentes nadadoras e desempenham essa atividade de forma muito competente. Embora as jaguatiricas não sejam conhecidas por passarem muito tempo na água, elas são nadadoras excelentes e não hesitam em momento algum a atravessar riachos e rios quando se faz necessário. Sua habilidade de natação pode ser muito útil para buscar presas, explorar novas áreas de habitat ou escapar de predadores em ambientes aquáticos. Alimentação variada. Como dito anteriormente nesse vídeo, as jaguatiricas são caçadoras generalistas e sua dieta é altamente diversificada, incluindo uma variedade de presas como roedores, aves, répteis, peixes, insetos e até mesmo pequenos mamíferos. A composição da dieta pode variar dependendo da disponibilidade de alimentos em seu habitat e das preferências individuais de cada jaguatirica. Essa flexibilidade alimentar permite que elas se adaptem a diferentes ambientes ecológicos e aproveitem uma ampla gama de recursos alimentares. Mas por que as jaguatiricas são tão adaptáveis? A primeira característica que ajuda as jaguatiricas a serem tão adaptáveis é a sua versatilidade alimentar. A dieta variada das jaguatiricas é uma adaptação crucial para sobreviver em ambientes diversos. Elas são consideradas predadoras generalistas, o que significa que elas têm uma ampla gama de presas potenciais. Estudos mostram que a composição da dieta das jaguatiricas pode variar significativamente de acordo com o habitat e a disponibilidade de alimentos. Por exemplo, em florestas tropicais densas, elas podem apresentar uma alimentação baseada principalmente em pequenos mamíferos e aves, enquanto em áreas mais abertas, como as savanas, cerrados e caatinga, podem caçar uma variedade de presas que se restringe mais a roedores, lagartos e peixes. A habilidade de escalada também é outra característica que ajuda elas a serem muito adaptáveis. A habilidade de escalada em árvores das jaguatiricas é uma adaptação única que lhes confere vantagens significativas na busca por presas e na proteção contra predadores. Elas têm garras afiadas e retráteis que permitem escalar troncos de árvores com facilidade e agilidade. Além disso, sua musculatura forte e o corpo flexível facilitam muito a movimentação entre os galhos, permitindo que explorem diferentes alturas em busca de suas presas.
Territorialidade flexível. As jaguatiricas são bastante territorialistas, o que significa que defendem áreas específicas definindo um território exclusivo. No entanto, a extensão e localização desses territórios podem variar dependendo de muitos fatores, como a disponibilidade de alimentos, densidade populacional e presença de outros predadores. Os machos geralmente têm territórios maiores do que as fêmeas e o tamanho do território pode mudar ao longo do tempo, em resposta a alterações de ambiente. Tolerância à perturbação humana. As jaguatiricas têm mostrado uma notável capacidade de sobrevivência em ambientes perturbados pelo homem, como áreas agrícolas e florestas secundárias. Embora prefiram hábitats naturais intocados, elas podem se adaptar muito bem a ambientes alterados desde que haja recursos suficientes, como presas e abrigos. A fragmentação de habitat e o aumento do contato com humanos pode aumentar muito os conflitos e representar ameaças adicionais à sua sobrevivência a longo prazo. A jaguatirica é uma caçadora ágil e oportunista, capaz de perseguir e capturar uma variedade de presas muito grande. Sua visão noturna aguçada, audição sensível e habilidade de emboscada transformam ela em um predador eficaz, capaz de explorar uma grande variedade de estratégias de caça. Ela pode se esconder silenciosamente na vegetação densa, aguardando o momento certo para atacar ou perseguir as suas presas em uma corrida rápida e poderosa. Sua flexibilidade na escolha de presas e tática de caça contribui bastante para sua capacidade de sobrevivência em diferentes ambientes. Por fim, e não menos importante, temos a diversidade genética. A diversidade genética das populações de jaguatirica é fundamental para a sua adaptação e sobrevivência a longo prazo. Populações geneticamente diversas têm uma maior capacidade de responder a mudanças ambientais e pressões seletivas, tornando-se mais resilientes a fatores como doenças, mudanças climáticas e perda de habitat. A preservação da diversidade genética é, portanto, essencial para garantir a saúde e a viabilidade das populações de jaguatirica em todo o seu alcance geográfico. E assim concluímos nossa imersão no universo das jaguatiricas, esses magníficos felinos que habitam nossas selvas e ecossistemas mais variados. Espero que vocês tenham desfrutado dessa viagem e que tenham encontrado inspiração para proteger essas criaturas incríveis e os hábitats que compartilhamos com elas. Se lembre de que cada ação que tomamos em prol da conservação da natureza contribui para garantir um futuro muito mais promissor, não apenas para as jaguatiricas, mas para toda a vida selvagem em nosso planeta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, por favor, deixem o seu gostei, se inscrevam no canal e eu espero vocês em um próximo vídeo. Até mais!